Vladimir Putin e Donald Trump se encontraram e juraram que ia sair um monte de resultado super útil para a humanidade. Mas qual será que foi o saldo desse encontro, hein? Será que a guerra da Ucrânia vai acabar? Será que alguém saiu de lá com algum tipo de resolução? Vamos saber mais sobre esse caso com o nosso Pedro Zambarda aqui no Plantão no Meteoro. Bora lá! Donald Trump aí numa campanha para receber o Nobel da Paz, não consigo nem falar isso a sério, foi lá fazer uma reunião com o Vladimir Putin, não, vou acabar aqui com essa guerra. E aí, acabou com a guerra? Eu não ouvi nada do que você falou, Ana. Ah, foi mal. Deu Sempre aquela corta interferência. o som na Eu vi que teve transmissão. alguma coisa de Nobel e tal, que o Trump fez a maior campanha. Isso, ele tá E achando que vai ganhar o Nobel da Paz e tal, eu dizendo acho que ele vai vai acabar com a ganhar guerra, o isso aí. Framboesa da Paz, né? Talvez, o Mico da Paz. Foi um negócio meio que assim, o Trump todo. Vou taxar o Brasil, vou taxar Canadá, vou taxar. Parece o show do palco do Silvio Santos, só que num show sem graça. Sendo que o Silvio Santos às vezes não era engraçado também. E aí teve esse encontro do Trump e o Putin no Alasca. Importante dizer uma coisa, né, gente? O pessoal que diz aí que o Putin é soviético, é comunista. Não, o Putin talvez seja o mais próximo de um oligarca de extrema direita na história da Rússia, tá? Por mais que ele tenha vindo, de fato, da União Soviética. É um nacionalista, é um cara que tá há muito tempo no poder. E aí eu vou trazer para vocês, vamos trazer notícias direto dos órgãos de assessoria de imprensa dos Estados Unidos. Vamos trazer da Globo News. Não vou pegar o Sputnik, não vou pegar a Russia Today. Vamos direto pro blog da Sandra Cohen. Trump legitimou Putin, que soube manejar com maestria a arte da bajulação. O encontro termina sem proposta concreta para a paz na Ucrânia, mas o presidente russo ganhou tempo para se livrar das sanções e tarifas do país. Só para vocês terem uma atualização já das informações que eu vou trazer aqui, tá? O Trump já hoje elogiou o Zelensky por estar de terno na Casa Branca. Então a Ucrânia vai ser humilhada e a guerra provavelmente vai terminar agora. Tipo, depois daquele vídeo, não sei se vocês lembram, dele, de Vance, constrangendo o Zelensky, esse é o resultado do encontro com o Putin. E aí vamos ler o texto aqui do G1. Para quem foi ameaçado na véspera da reunião da cúpula com consequências severas se não interrompesse sua guerra na Ucrânia, Vladimir Putin deixou o Alasca sem apresentar nada palpável que pudesse indicar uma perspectiva de acordo de paz, mas saiu essencialmente legitimado por Donald Trump. Recebido com tapete vermelho e aplausos na base conjunta Elmendorf-Richardson, o presidente russo soube retribuir e pareceu manejar com maestria o xadrez de bajulação para seduzir o colega americano. Procurado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra, Putin obteve algo precioso do encontro com o presidente dos Estados Unidos: prestígio e tempo hábil para livrar-se da aplicação de tarifas e sanções à economia russa. Eu quero lembrar que desde o começo da guerra, os Estados Unidos retiraram a Rússia do sistema SWIFT. Ou seja, não dá para usar mais Mastercard e nem Visa na Rússia. Ao mesmo tempo, a Rússia aumentou as importações e as exportações com a China e mesmo isolada dos Estados Unidos, ela expandiu a sua economia. Então a Rússia deu um checkmate aí nas sanções. O que diz o UOL com uma apuração semelhante? Gerencia a vitória russa, a imagem de Trump após a reunião com Putin. O encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin foi encarado pela comunidade internacional como um aceno americano para os russos, o que levantou o alerta para aliados europeus dos Estados Unidos. O que aconteceu? Jornais internacionais ressaltaram que, após encontrar Putin, Trump voltou atrás com a ideia de trégua. Analistas explicaram que isso mostra uma desvantagem para o lado ucraniano do conflito, já que aliados europeus já tinham feito esse apelo a Trump por um cessar-fogo antes da reunião dele com o presidente russo. Ao voltar atrás na estratégia combinada com aliados europeus, Trump se alinhou com Putin, diz o New York Times. A publicação afirmou que Trump deve insistir para que a Ucrânia ceda o resto da região do Donbass, ao leste do país, a Putin em troca da promessa de que a Rússia não atacaria mais a Ucrânia nem outros países europeus. Promessas do tipo já foram quebradas anteriormente por Putin, lembrou o jornal. A imagem que fica de todo esse encontro, Ana, eu trouxe para vocês o G1, trouxe o UOL,
E também tem o Financial Times, reproduzido pela Folha de São Paulo. Punhalada nas costas, como os ucranianos veem a cúpula Trump e Putin no Alasca. O Trump está se desgastando com a comunidade internacional, com aliados históricos dos Estados Unidos e ainda está dando aso para os BRICS. Enquanto ele diz que o Brasil não deve se aliar aos BRICS, ele vai para o Alasca e faz justamente o oposto. Quem melhor faz essa análise é o ex-editor do Caderno de Internacional da Folha de São Paulo, que hoje é jornalista de esquerda conhecido e sabe bastante de Estados Unidos, que é o José Arbex. Ele falou hoje de manhã no ICL, e ele resume melhor do que eu todos esses pontos que eu levantei para vocês. Vamos lá. Porque não conseguimos ter a dimensão do que está acontecendo lá dentro, porque a cobertura da mídia é pífia, é uma cobertura ridícula, uma cobertura que não dá. Mas quando você tem uma situação em que desde jovens de 17 anos estão queimando o alistamento militar, até rabinos estão sendo espancados na polícia, todos eles dizendo, nós estamos contra o que está acontecendo, isso não pode continuar, e vocês estão falando em 200 mil, eu já vi avaliação de 500 mil pessoas em Tel Aviv. É uma situação de um Estado que não consegue mais sobreviver. E eu repito, e iniciaram o cerco à Rússia. Tanto que os países a OTAN foi incorporando todos os países em volta da Rússia, e a joia da coroa seria agora a incorporação da Ucrânia. Desde 2007, o Putin vem dizendo, parem com isso, não tentem fazer isso. Se vocês fizerem isso, isso vai ser considerado uma ameaça existencial para a Rússia, eu vou ser obrigado a reagir. Eu vou atacar. Desde 2007 ele está dizendo isso. Bom, o que acontece é que quando o Trump reconhece o Putin e recebe o Putin com todas as honras no Alasca, ele está rompendo essa lógica neoconservadora. Quer dizer, é uma fração da burguesia dentro dos Estados Unidos dizendo para outra fração da burguesia dentro dos Estados Unidos, vocês perderam. É esse o significado dessa cúpula, independente do que foi discutido. Agora, o que é que foi discutido? O Trump, nós sabemos pouco do que foi discutido, mas nós sabemos que o Trump disse que cessar-fogo está fora de questão. A questão é paz. Qual é a diferença entre cessar-fogo e paz? O cessar-fogo daria tempo para a Ucrânia recompor um mínimo de suas forças, para a Europa conseguir alguma maneira de tentar, de alguma forma, abastecer de armas a Ucrânia, para a Europa tentar, de alguma maneira, conseguir dinheiro para conseguir manter as tropas funcionando na Ucrânia, e está havendo um processo de deserção em massa na Ucrânia, porque os soldados já não estão vendo sentido em continuar essa luta. Então, cessar-fogo daria respiro, daria tempo para a Ucrânia tentar se recompor. Quando o Putin fala, não interessa cessar-fogo, nós queremos paz, quer dizer o seguinte, chega, acabou essa guerra. Não tem mais tempo para ninguém se recompor, chega. E as condições são essas. E o Trump concordou com isso. O Trump concordou com isso por várias razões. Primeiro, tem as negociações, nós não sabemos o que aconteceu nessa reunião, mas certamente entrou negociações sobre terras raras, entrou as negociações acontecendo esse acordo de paz entre Azerbaijão e Armênia, que abre um corredor entre Azerbaijão e Armênia, que seria administrado pelos Estados Unidos ao sul do Cáucaso, quer dizer, deixando a fronteira com a Rússia e com o Irã vulnerável, e os Estados Unidos estão apostando nessa estratégia. Isso certamente deve ter entrado na discussão. Deve ter entrado. Agora, o Trump quer afastar a Rússia da China também, né, Arbex? O Trump também quer afastar a Rússia da China nessa história, né? Também. Claro. Faz a nova rota da seda. A exploração de riquezas do Ártico, não é à toa que o Trump queria anexar a Groenlândia, isso deve ter entrado em questão também. Mas o central para nós, do ponto de vista da Ucrânia, é o fato de que o Trump concordou que tem que ser paz e não cessar fogo. E é isso que ele vai dizer pro cidadão lá, pro Zelensky. O Zelensky agora é o seguinte, ou ele aceita os acordos de paz, ou ele vai ter que confiar nos europeus. E aí eu pergunto para vocês, vocês vão no restaurante de carro, tal, chega à noite, no carro, tal, aí você vai pegar a chave do teu carro e vai dar pro valete guardar o teu carro, certo? Ó, tá aqui, guarda o carro. Você percebe que o valete é o Macron. Você ficaria tranquilo com o que vai acontecer com o teu carro? Ou então o Keir Starmer, imagina. É incrível. Ou então a Ursula von der Leyen. Ou o Mark Rutte, por exemplo, da própria OTAN, até ontem estava chamando o Trump de Daddy.
Ele estava chamando Pois é. o Trump de papaizinho. O Trump disse na cara dele que queria invadir um território soberano da Dinamarca, faz parte da própria OTAN. O Mark Rutte, naquele momento, tinha que dizer: essa conversa acaba por aqui, o senhor está ameaçando um membro da aliança militar, e como o senhor muito bem sabe, por força de efeito, eu preciso defender qualquer membro da OTAN. Não, ele se coloca na frente do Trump e chama o Trump de papaizinho. Então, A geopolítica é muito maluca, né? Eu ia dizer, geopolítica às vezes é uma palhaçada. É uma palhaçada. E nós somos os palhaços, muitas vezes. Aham. Posso? Pode, fica à vontade. Por falar em palhaço, Hum, né, o pessoal tava lembrando ali do Zelensky, né, e da seu histórico, né, como comediante. Fica aí o aviso pro Brasil que às vezes volta e meia ameaça eleger um comediante. A Ucrânia foi feita de idiota, né? Foi. Nessa coisa toda. Foi a bucha de canhão dos Estados Unidos. Parabéns, né? Foi, porque ela caiu num golpe, né? De não, vem aqui, vão ser amiguinho de vocês, não sei o que, tarará, né? Né? Relação com a OTAN, não sei o que, bibibi. Aí a Rússia vai lá, ataca. Aí agora os Estados Unidos na cara dura. Os Estados Unidos, que aliás estão muito acostumados historicamente, e aqui no Brasil a gente também comprou essa coisa, né? De não, a Rússia é comunista e não sei o que, tarará, os comunistas, aquela coisa toda. E aí vai lá o Trump, amigaço do Putin, e todo mundo... Quê? Rússia? Não, nunca ouvi falar. Né? Porque, veja, acho que tá claro pra todo mundo, né? Que o Donald Trump é aliado do Putin. Tá? Sim. Desde o primeiro mandato, tá? Sim. Né? Tem teorias da conspiração tem. falam sobre isso, mas não vou nem entrar nisso. Mas assim, às claras, o que a gente pode ver na superfície é Sim. Donald Trump aliado do Vladimir Putin. Negociando na cara de todo mundo. Eu também concordo, Nicolas. Não tem talento, desculpa. Não, mas né? O Trump está negociando na cara de todo mundo a Ucrânia. Isso é super preocupante, né? Na cara de todo mundo, ele está negociando as terras raras e o que mais ele tiver interesse na Ucrânia com o Putin. Então, toda vez que ele vai lá e diz, eu vou acabar com essa guerra, acabar com a guerra é dizer, Ucrânia, perdeu o Playboy, né? A gente vai me associar aqui com Putin, vocês vão acabar com a guerra aqui, a gente, né, a gente para de matar vocês. E vocês dão aqui, né, recursos para a gente vai dividir o recurso aqui. Basicamente um bully se juntou com o outro, né? Pessoal, vamos pegar aqui, tá? E meio que tá todo mundo assistindo isso e ainda essas coisas que me deixam meio... E deixa eu problematizar uma coisa, tá? A Ana deu uma saltada quando o Arbex falou do Macron. Eu acho que o Macron é realmente Os líderes europeus, na verdade, eles são de serviço, não exatamente por serem que eles são, mas por muito se posicionarem na centro-esquerda e fazerem governos... Aí não é igual o Lula, tá, gente? Realmente neoliberais. Mas o João Pedro, aí por outro lado, ele coloca... Trump... Gente, o Trump é nosso aliado, ele tá ajudando os BRICS. Não, ele não é o nosso aliado. E nem o Putin, tá? Cada um tem o seu interesse ali. O Putin nos ajuda nos BRICS pensando no melhor para a Rússia, não para o Brasil. Para a Rússia. Exatamente. Não, para o Brasil. Exatamente. Aliás, eu diria que ninguém está pensando melhor para o Brasil. Não. Inclusive, a gente está correndo risco nessas movimentações todas. Porque terras raras a gente tem. Eu ia dizer, ninguém está pensando no melhor do Brasil, apenas do Brasil. Eu ia dizer, e olha que uma parte do Brasil também não está pensando no melhor do Brasil. Que tá interessado em vender o Brasil, vender as terras raras do Brasil para os americanos em troca de manutenção do poder. E sim, estou falando da família Bolsonaro e de seus apoiadores que estão ali tentando fazer exatamente isso, tá? Então, o golpe... Aliás, esse é o alerta, né? O golpe que a Ucrânia tomou está sendo construído no Brasil. Não caiam nessa.
com outro enredo, tudo mais, mas o interesse é o mesmo, tá? É um interesse em recursos, né, do país, e os Estados Unidos são protagonistas nas duas tentativas, tá? Então é algo pra gente ficar bastante alerta, com a orelha em pé, né? Especialmente com quem tenta negociar aí o país em troca de apoio dos Estados Unidos. É aterrorizante, né? Em termos, né, enfim, do que isso pode significar para o mundo, né? Especialmente a proximidade entre Estados Unidos e Rússia neste caso aqui, como os interesses de ambos estão sendo satisfeitos com essa história toda, e como, de novo, assim, é um negócio que me deixa, não deveria, mas sempre me deixa um pouco surpresa, como essas coisas vão sendo construídas com muita normalidade, né? O Trump questionou o uso de terno do Zelensky, humilhou o Zelensky, e ninguém acha isso esquisito. Não, o Trump exigiu que ele viesse para ser humilhado novamente, como ele exigiu que o Lula fosse lá para ser humilhado, sabe? Caraca. Isso não é normal. Isso não é normal. Isso não é normal. É um sintoma de um império ruindo? Pode ser, mas ainda assim não é normal, é bastante preocupante e, infelizmente, o Brasil está envolvido nesta narrativa. O Brasil está no próximo capítulo. Cuidado, gente. Vamos proteger 2026. Importante. Isso aí. Chat, ficamos por aqui? Ficamos. Voltamos em instantes, apenas para dar tchau. Beijos.